Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Aquaman, edição número 11. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. No coração do reino perdido, a tensão se quebra quando o mago avisa que só pode enviar uma única alma pela barreira. Sentindo a própria magia sendo sabotada, enquanto implora para que Mera fuja, agora. Ela segura a criança com firmeza, o desespero estampado no olhar, enquanto o guerreiro ao lado permanece irredutível, consciente do sacrifício iminente. E enquanto a energia se ergue em espirais ao redor do conjurador, a própria Mera admite em pensamento que esta não é a história dela como rainha. Com a voz embargada, Mera embala Andrina e promete que encontrará o pai da menina e reunirá a família, enquanto entrega a criança a Jackson, confiando a ele sua filha e todo o reino e mantendo a firmeza quando ele jura defendê-las com a própria vida. A magia começa a ruir, o tempo se esgota e ela encara Garth com determinação absoluta antes de mergulhar no portal, deixando claro que essa não é a história de uma rainha, nem de uma mãe, nem de uma esposa. É a história de uma mulher atravessando o impossível para salvar seu rei e, ao fazê-lo, salvar todo o universo. Antes do torneio começar, Arthur dispara pelo oceano tão rápido que o próprio Nautilus mal consegue acompanhá-lo, arrastando a equipe em sua esteira enquanto todos tentam entender para onde ele está indo dessa vez. Alguém comenta que ele só gritou que havia problema e sumiu, e outro percebe que estão subindo em direção à superfície, ordenando que todos se preparem. A resposta vem com um rugido impaciente: Titano sempre pronto. No Pacífico Norte, o cruzeiro mergulha no caos quando uma horda de parademônios invade o convés, espalhando pânico entre turistas que correm implorando por ajuda. Até que um deles é agarrado por uma criatura que rosna faminta, mas é arrancado dali num clarão veloz, acompanhado do comentário ácido de que os parademônios parecem ter confundido o pobre coitado com parte do buffet liberado. Arthur lidera o ataque, ordenando que a equipe proteja todos que puderem, enquanto a força azul, que pulsa dentro dele, o faz sentir cada grito de dor espalhado pelo oceano. Ao lado, sua filha pergunta o que são aquelas criaturas, e ele explica que são parademônios, monstros nascidos de Apocalipse. Ela sorri com a frieza ao concluir que, sendo monstros, ela não precisa se conter, e mergulha no combate com ferocidade, enquanto Arthur pensa na filha perdida que voltou a ele já adulta, tão desconhecida e ainda assim tão parecida com a mãe. Quando um parademônio tenta emboscá-lo, ele reage com fúria, reconhece o inimigo num estalo de surpresa e assiste Andrina cortar o ar com um BOM! A família coada tenta se encolher na água enquanto os parademônios avançam. O pai lamenta que deveriam ter ido ao parque e a criança chora que eles estão chegando. Até que uma onda repentina os envolve e a Senhora do Lago surge, abatendo dois monstros com movimentos precisos e arrancando um comentário irônico de que talvez devesse ser chamada de Dama da Piscina Duvidosa. Serenamente, ela informa a Arion que já transportou vários civis para o Nautilus e que buscará os demais agora que o poder azul a permite fluir pelos próprios cursos d'água, pedindo apenas que Zan pare de falar e encontre qualquer inocente que puder, enquanto o caos continua se espalhando pelo navio. Titanos arremessa inimigos pelo ar, anunciando que os faz voar como pássaros, enquanto Zan surge em meio à água dizendo o quanto está feliz por estar de volta, mesmo sabendo que depois de todo aquele lance de poder absoluto, nada mais parece igual. Ele e a Dama do Lago avançam expulsando as criaturas, enquanto lembranças pesam. Jaina desaparecida, a Liga aceitando qualquer um, até os caras estranhos, e ele próprio agora capaz de se transformar em água, algo que Aquaman jurou ser para o bem, e talvez estivesse certo. Um parademônio voa contra a parede após levar um golpe certeiro, e outro cerca uma família apavorada, forçando Zana a assumir seu papel na Liga da Justiça Azul, a equipe improvisada que patrulha os mares, tentando conter a praga de parademônios que não para de surgir. Zan tenta tranquilizar a família, dizendo que os super amigos chegaram,
mas os parademônios o cercam, rosnando até que ele deixa a água cobrir sua cabeça e, num movimento único, transforma o próprio corpo em impacto puro, jogando os monstros uns contra os outros, com um estrondo que ecoa pelo corredor. Quando a poeira baixa, ele pisa no último invasor ainda consciente e solta um simples "ouch" e oferece um sorriso envergonhado para os civis apavorados. Aquaman derruba os últimos invasores ao mesmo tempo em que sua equipe reúne civis, comentando que encontrou mais alguns, antes de perceber que os parademônios remanescentes estão batendo em retirada. O que levanta a dúvida de para onde estariam fugindo. Rapidamente ele organiza o grupo, Lori, Titanos e Andrina. Eles irão rastrear o ninho inimigo, enquanto os demais devem avisar a Liga sobre o caos no cruzeiro. Antes de partir, houve um "cuidado", Aquaman, e rebate com frieza que ser cuidadoso não faz parte de seu trabalho. Enquanto a batalha ruge longe dali, Mera atravessa o véu de Shebel, achando estranho o silêncio absoluto onde antes havia vida, acreditando que talvez no palácio de seu pai encontre respostas. Cada passo ecoa memórias conflitantes, o lugar onde cresceu, sendo treinada para odiar Atlantis, para matar o homem que um dia escolheria amar. Quando chama por alguém e ouve uma voz familiar respondendo, seu pulso dispara. Ela reconhece aquele timbre, a voz de um antigo amor, de um homem que quase se tornou seu marido. Mera finalmente encontra a origem daquela voz e vê Nereus, sentado em meio às ruínas, saudando-a como amada e dizendo estar feliz por vê-la retornar ao que restou de Shebel. Mas sua recepção carrega um peso estranho, quase possessivo, deixando claro que o reencontro com esse antigo pretendente não será apenas uma visita ao passado. Nas profundezas do Pacífico, o grupo avança por túneis que se aquecem conforme se aproximam do núcleo da Terra. E Arthur explica que fluxos de lava escondidos pelas rochas fervem a água ao redor. Lori avisa que ouviu algo na caverna seguinte, enquanto Titanos tenta dizer que não escuta nada e é silenciado pelos outros. Até que todos param ao ver Arthur congelar no meio do caminho. Ao atravessarem a fenda, Arthur reconhece com horror os Seis Profundos, criaturas forjadas por Darkseid, reunidas ali como se trabalhassem para um propósito secreto. Quando Lori pergunta o que são, ele responde que são abominações, e observa os parademônios despejando pedras incandescentes, enquanto vapor e rocha fervem ao redor, como se montassem algo gigantesco no coração da Terra. E então, a percepção o atinge com um golpe. Eles estão construindo uma fornalha. Arthur encara as chamas, explicando que em Apocalipse, fornalhas gigantes transformam o planeta num inferno vivo, e que os monstros devem estar tentando criar uma aqui, uma fornalha capaz de devastar toda a vida marinha e aniquilar qualquer criatura a centenas de quilômetros da superfície. A revelação faz Lori avançar com um sorriso feroz, perguntando o que estão esperando. Titanos pergunta se é hora de esmagar, e Arthur, enfim decidido, responde que sim. Titanos esmaga. A batalha explode em força bruta quando Titanos avança, esmagando tudo ao redor, enquanto o resto da equipe se movimenta como uma maré afiada, todos unidos pelo poder do Azul e pela necessidade de proteger a Terra. Andy enfrenta um monstro que tenta surpreendê-la e devolve o golpe com frieza, ouvindo o pai comentar o quanto ela domina o tridente. E ela responde que a mãe foi muito rigorosa nas lições. Cada ataque ecoa como um lembrete. Todos estão lutando ali por ele, até sua própria filha, que enfrenta criaturas de Apocalipse sem hesitar, provando que a família de Aquaman nasceu para lutar no fundo do mundo. Andy encara a criatura que tenta sufocá-la e cospe que consegue sentir o fedor dela. Mas o monstro a domina até Arthur atravessar o campo de batalha num impulso feroz, arrancando-a do perigo e rugindo um "basta!" enquanto o impacto derruba tudo ao redor. Com os olhos brilhando como um mar revolto, ele desafia os invasores, perguntando se querem sentir o poder do oceano, se querem descobrir o que acontece quando ousam ferir esse mundo. E então se declara como Arthur, o avatar do azul, prometendo que todos eles vão pagar. O poder azul transborda por Arthur enquanto ele aprende a deixar a água obedecer à sua vontade, moldando-a como se fosse parte do seu próprio corpo,
Num rugido profundo, ele ordena que a corrente ataque, serpentes escaldantes vindas do núcleo envolvendo os monstros como instrumentos de sua vingança. Depois, com a mesma precisão, ele resfria a lava, força a água a se comprimir e erguer rochas pontiagudas, transformando o campo de batalha em uma armadilha mortal, criada por suas próprias mãos. O vórtice criado por Arthur cresce até se tornar um tufão de morte, girando ao seu redor, tão devastador que Andy observa hipnotizada e sussurra para o pai: "Acabe com todos eles!" Os seis profundos finalmente entendem o que enfrentam e ordenam retirada. Mas é tarde demais. O poder do azul desaba sobre eles como um julgamento inevitável, arrastando e perfurando cada criatura que tenta fugir, enquanto o oceano responde à fúria de seu avatar. O silêncio após a devastação deixa a equipe atônita, e Andy comenta que talvez o pai tenha exagerado, apenas para em seguida admitir que foi impressionante, enquanto Arthur responde que fez o que precisava ser feito, embora a própria água pareça acusá-lo de algo descontrolado correndo por suas veias. Questionado sobre o próximo passo, ele endurece o olhar e diz que vai alertar a Liga da Justiça sobre o que encontrarem e que, custe o que custar, vão impedir essa ameaça. Essa foi uma pincelada da história da HQ Aquaman na edição número 11. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!